Bom, moçada, nós vamos falar agora de programação embutida. A programação, né, do banco de dados Oracle, a PL/SQL. Nada mais do que uma linguagem procedural, né, utilizando o poder do SQL. Bom, programação embutida. Alguns sistemas de gerenciamento de banco de dados acabaram se tornando pontos cruciais em ambientes corporativos. O que seria isso? Tem algumas corporações que nem trabalham com aplicações, não tem o front da vida, não tem interface. Então, o pessoal trabalha diretamente com o banco. Então, não tem todo aquele tratamento com uma aplicação para montar uma interfacezinha, aquele negócio. Não, então os analistas já trabalham direto com o banco, gerando relatórios, na maioria através de triggers, ou através de triggers, não, perdão, através de views, e utilizando programação. Quando é um relatório, você simplesmente, né, recebeu o telefonema do gerente da empresa, do presidente da empresa, olha, eu preciso de tal e tal informação, você vai lá no SGBD, igual no nosso caso aqui, o SQL Developer, e escreve aqui o seu programinha, roda ele e manda para o seu gerente o que ele precisa lá. Tá? Agora, se você tem algo que precisa ser escrito, que vai rodar algumas vezes por mês, ou que sempre precisa, e aí você precisa de algo, né, para ficar ali um certo nível de utilização, aí você passa a ter as procedures e as functions, mais as procedures, ou os procedimentos, né, que também são objetos do banco de dados Oracle. E aí você escreve uma procedure, compila, utilizando a linguagem PL/SQL, e aí você pode utilizar ela através de chamada por passagem de parâmetro, através de trigger, tá? E as funções. Você pode criar novas funções para utilizar não só com PL/SQL, mas também para utilizar só com o SQL da vida. Tá? Então você pode criar uma função customizada aí e utilizar normalmente, mesmo nas consultas SQL. Então a gente tem essas opções de programação embutida. E por último, a gente tem o gatilho, né, a trigger. Quando você precisa de algo, né, que seja, que aconteça de forma automática, né, algo reativo, aconteceu uma determinada situação, ele executa alguma coisa, aconteceu uma outra, ele executa outra, sem que precise da interação humana, né, do DBA, do analista, do programador, e aí a gente tem as triggers, que não deixa de ser, né, um procedure que vai rodar de forma automática ou de forma reativa. Né? Alguma coisa tem que acontecer para dar um start naquele gatilho. Bom, para permitir a definição de blocos de programas, né, a serem armazenados, a SQL foi estendida com comandos típicos de linguagens não declarativas, como comandos de iteração e decisão. Ou seja, se criou, né, baseado na linguagem procedural, uma forma de se trabalhar com SQL, através de comandos típicos, né, dessas linguagens, como, por exemplo, iteração, ou seja, uma estrutura de repetição, decisões, através de estrutura condicional, e assim sucessivamente. Ok? Bom, quando a gente vai trabalhar com blocos anônimos, a gente simplesmente vai escrever um bloco e colocar para rodar lá no SGBD. Ele vai rodar e vai te dar o resultado que você precisa com relação ao seu programa. Então a gente tem, né, são pequenos programas compostos por comandos, tanto SQL como de acrescido, né, das linguagens procedurais, como if, como while, como for, e assim sucessivamente. Qual que é a sintaxe? O escopo de um bloco de comando, aqui, beleza.
O escopo de um bloco de comando, ele tem, né, os comandos próprios, como a cláusula declare, que é onde você vai declarar as variáveis, tá? Você vai definir os objetos PLSQL. Nada mais é do que a declaração de variáveis, de constantes, e assim sucessivamente, tá? E aí, ou uma declaração de um cursor também, que é algo muito importante na linguagem PLSQL. E aí sim, logo depois desse local de declaração de objetos, você tem o begin, né, que é onde ali sim começa o seu programa. Tá? Ali você vai colocar os comandos, as ações executáveis, as exceções, tá, que podem ser implementadas, e o processamento dessas exceções. E aí, lá no final, você vai usar o end para fechar o seu programa. Tá? Então, declaração de variáveis. Você pode usar, por exemplo, o nome da variável, o tipo da variável, o tipo do dado e ponto e vírgula. Ou seja, os tipos de dados são os mesmos utilizados no banco. Tá? E a sintaxe de variável é a mesma utilizada em algoritmos ou introdução à programação, linguagem C, Pascal. Tá? Não pode ter espaço, não pode começar por número e assim por diante. Quais são os operadores? O operadorzinho, sinalzinho de mais, é a adição. O tracinho, a subtração. O asterisco, a multiplicação. A barra, a divisão. Aí eu tenho um operador SNU, like, between, in, igual, maior, menor, diferente, não igual, né, os dois tipos de diferente. O elevado igual, menor igual, maior igual e o menos em. E nós temos ainda a comparação, tá? Para fazer alguns tipos de comparações. Nós temos ainda os operadores de exponenciação, asterisco, asterisco, dois pontos igual, que é a atribuição, tá? Diferente de ser que para você, né, fazer uma atribuição você usa o igual. O igual igual seria a comparação. No caso aqui, você usa o igual para comparar, né, para ver se ele é igual ou os outros operadores de comparação, mas a atribuição é dois pontos igual. Associação é o igual e o sinal de maior. O intervalo, ponto, ponto. Então, se você quiser um conjunto que vai de 1 até 10, ou um for que vai rodar de 1 até 10, 1 ponto, ponto, 10. A concatenação, se você quiser mostrar o valor de uma variável e mais um texto, você vai utilizar o travessão, travessão para concatenação. Tem o not, né, da negação, o end da conjunção, ou o operador end é o e o or, que é o ou, que funciona como uma disjunção. Nós temos as estruturas condicionais. Tá? Quais as estruturas condicionais? If, else, ou então um case da vida. Tá? Então, eu tenho if, a condição, then. Então, se condição, então você faz o bloco verdadeiro. Se não, você faz o bloco falso e fecha com end if, ponto e vírgula. Ok? Então, eu tenho um exemplozinho aqui, ó. Declare C do tipo integer ou number, tá? E aí aqui começa o meu programinha. Declarei meu objeto aqui, a variável C, inicializei C com 1, e aí eu utilizei uma estrutura condicional. Se C mod 2, todo mundo se lembra do mod, né? O operador para saber o resto. Então, C dividido por 2, o resto é o mod que vai mostrar. Então, se C mod 2 for igual a 0, então, isso aqui, pessoal, a tracinho, tracinho, pá, é comentável. Funciona do mesmo jeito para o SQL quanto para o PL/SQL. Aí eu vou mandar mostrar, comandinho para mostrar a linha dbms, underline, output, ponto, utline, vai mostrar o texto par. Se não, vai mostrar imper, end if e end meu programinha. Vamos ver esse negócio funcionando?
Você aqui, Ctrl V, begin, declare, C, integer, ou number, tá? Fica à vontade. Deixa eu dar um tapa nesse cara aqui. Ficar bonitinho, fazer indentação, senão o professor de algoritmo de programação bate em nós. Então, vou tirar o comentário, tá? Vocês já são fera na programação, não precisa de comentário mais, não. Else. Opa, o que aconteceu aí, galera? Otávio, como é que é? Ele fica rodando esse código. Não, Otávio, é uma vez só. A não ser que você utilize uma estrutura de repetição, aí ele vai rodar para sempre. Mas aqui é uma vez só. E como você está Opa, esse cara aqui é para fechar aqui. Como você está dentro do seu banco de dados, seu gerenciador de banco de dados, esse bloco de notas é usado para você rodar alguma coisa, já saiu o resultado e manda embora. Não é para você escrever uma aplicação e ficar, sabe, alguém utilizando, o usuário utilizando. Essa linguagem de programação é para o DBA. É para o cara da área de TI mesmo, administrador de banco ou DBA. Tá? Então não é para o usuário que você vai escrever isso aí para o cara ficar usando, não. Isso aqui é para você resolver problemas, né, de rápida execução para liberar. Para não depender tudo depender de aplicação. Então você pode criar ali um ambientezinho bem simples para o usuário comum, só para ficar dando entrada e saída de informação, e aí o PLSQL ele é mais utilizado quando você precisa rodar um programa curto, um programa simples. Bom, eu tenho aqui o declare, vou utilizar uma variável, já dei um valor para ela aqui bonitinho, e aí nós vamos fazer o teste. Vai ter que mostrar que é ímpar, né? Só que, para mim rodar qualquer tipo de bloco anônimo, eu tenho que setar o meu servidor. Set server. Eu costumo colocar isso aqui, ó. Input, output, on. Olha. Set server. Input, output, ó. O que é, meu querido? Set server. Input. Output. Output on. Set server. Pronto. Ele não me dá resposta nenhuma, eu estou habilitando o quê? Estou habilitando o meu ambiente, o meu gerenciador de banco de dados, para rodar programinhas curtos. E ele vai rodar. Às vezes, dependendo do que eu fosse fazer, em vez de mostrar na tela, usar o comandinho dbms output, eu poderia alimentar uma outra relação, uma outra tabela. Tá? Poderia fazer isso tranquilamente. Mas no caso aqui, como eu estou querendo mostrar na tela, eu tenho que habilitar o meu servidor para mostrar. Tá? Então agora, a hora que eu rodar aqui, ó, ímpar. Procedimento PLSQL concluído com sucesso. Não ficou gravado nenhum objeto procedimento. Por quê? Eu simplesmente estou utilizando um bloco de comando. Então, Otávio, toda vez que eu precisar, eu vou rodar. Ah, eu queria ver um par aí. Então, vou colocar aqui 2. O set server eu não preciso ficar executando toda hora, não. Uma vez
que eu executar, acabou. Tá lá, ó, par. Beleza? Então, a ideia aqui desse exemplo é que vocês começarem a conhecer a sintaxe da estrutura condicional if-else. Tá? Então, precisa do then, precisa do else e do end if. Ah, eu criei só o if. End if. Sempre para fechar, end if. Eu tenho também um case. Tá? Então, qual que é a sintaxe do case? Case, expressão. Vamos fazer um negócio legal aqui com esse código. Esse códigozinho aqui, nós vamos fazer uma alteração nele. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. O Fred, geralmente eu colo num bloquinho de nota e depois copio do bloco de nota e funciona. Mas como eu estou tirando aqui do PDF, ele é mais chatinho. E para apresentação, quando você usa o PowerPoint, é um pé no saco. Você apresenta a tela inteira, para ficar mudando de tela, igual a gente está aqui, ele é mais chatinho. Quando é só para falar, vai de boa, mas quando é para mostrar executando... Mas aqui nós vamos fazer uma alteraçãozinha. Vamos em cima da tabela de empregados aqui, ó. Nesse caso aqui, eu estou dando um select e mostrando o F. Em vez de mostrar o F, eu vou mostrar o sexo. Aí eu tenho o campo aqui de empregados. Empregado, sexo. Então, eu vou mostrar o campo sexo. E aí eu vou dar um case. Notem que aqui tá bonitinho, ó, tá vendo? Aí eu tenho um casezinho dentro, fechando ele aqui, depois o from. Então, vamos fazer bonitinho aqui. Eu tenho um case, então case sexo. E aí eu tenho aqui, ó. Quando sexo for F, tá vendo aqui, ó, pela sintaxe fica bonitinho, ó. Quando for MG, Minas Gerais. Quando for RJ, Rio de Janeiro. A gente vai fazer a mesma coisa aqui pro sexo, ó. Quando for F, então, feminino. Opa. Quando for M, masculino. E se não for nenhum dos dois, eu coloco aqui, indeterminado, sei lá. Ou não declarado, sei lá. Vamos aqui só por exemplo, tá? E aí eu tenho aqui o endzinho para fechar o case. E depois eu tenho o from na tabela de empregados. Ele, vamos botar fogo no cara aqui. Tá lá, ó. Masculino, J indeterminado, M masculino, L indeterminado, M masculino, e assim por diante. Ah, Fred, coloca o nome do cara aí, coloca, não tem problema não. Os caras são curiosos, então a gente põe lá, Antônio da Silva Sobrinho, masculino. Cláudio Humberto, indeterminado. Cláudio Henrique, masculino. Floriano Peixoto, indeterminado. E assim por diante. Um exemplozinho para vocês verem como é que utiliza o case. Ah, Fred, mas eu queria utilizar o case sem ser um select. Sem problema, moçada. Você poderia vir aqui, ó, e aplicar um casezinho aí sem problema nenhum. Só tem que seguir a sintaxe. Declare, begin, end da vida. Estrutura de repetição. Nós temos o for loop, tá? Que vai fazer o forzinho que vocês estão acostumados a fazer. Como é que funciona o for loop? Declare, se você tiver alguma variável, beleza. Se não, begin, o end para fechar. Como é que funciona o for? O sinalzinho aqui, ó, ponto, ponto. Eu mostrei nos operadores. Então, ó, para ir de 1 até 10, faz o loop. Ok? Ah, mas você não tem que declarar aí? Se eu fosse utilizar outra estrutura de repetição, sim. Mas o for, igual a gente tem lá em C,
você não precisa nem declarar aquela variável, né? Você colocou lá, ele já vai embora. Então, de 1 até 10 faz o loop. E aí eu vou lá e mostro a linha com o valor de i. E aí vai mostrar lá, de 1 a 10. Beleza? Vamos. Vai virar uma bosta lá, mas vamos, né? Ainda bem que esse é pequenininho. Loop e end programa. Então, se eu fizer isso aqui, ó, de 1 até 10. Ok? Então, dá para utilizar o for, dá para utilizar o while. Como é que funciona o while? Enquanto, while, e. Agora aqui, ó, tive que declarar, tá? Declarei ele do tipo number e inicializei ele com 0. 2 pontos igual, inicialização, atribuição. Então, enquanto i menor do que 11, loop. Mostre i, o incremento, e mais um end loop. O resultado disso aqui, a mesma coisinha que esse forzinho fez aqui. Agora eu tenho o repeat. Repeat until. Repita até. Aí você vai fazer o loop. Como é que funciona? Você declarar a variável do mesmo jeito. A diferença é, não sei se vocês se lembram da linguagenzinha de programação, while e do while. While, a pergunta, a condição era no início, do while no final. Em Pascal, você tinha o while e o repeat. Então, o while, a pergunta, a condição é no início e o repeat no final. Então, a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho begin, loop. Aí eu faço isso aqui pelo menos uma vez, tá? Pelo menos uma vez vai ser executado. Aí eu tenho o quê? A condição lá no final. Então, existe o when, ou vai sair quando i for maior do que 10. Então, pelo menos uma vez ele vai acontecer. Então, a diferença do while é, em vez dele aplicar a condição aqui no início, ó, enquanto i menor que 11, se i já for 12 aqui, ele nem entra. Já no caso aqui do repeat, ele vai entrar já a primeira vez e vai parar, né? Na hora que ele vinha a condição de parada aqui, ó, existe o n i maior do que 10. Aí ele vai parar. Ok? Então, eu tenho essas estruturas de repetição. Vamos ao que interessa. Cursores. Bom, para que serve um cursor? Então, olha, eu até escrevi bonitinho aqui, ó, para vocês terem assim, né, um conceitozinho. Cursores são mecanismos que permitem que as linhas de uma tabela sejam manipuladas uma a uma. Atuam como ponteiros que apontam para cada linha, né, para as linhas que formam o resultado de uma consulta. Então, se você fizer um select bem elaborado, bonitinho lá, e quiser que o seu programinha, né, pegue o resultado daquele select linha a linha e trate, né, e faça alguma coisa com aquilo lá, você precisa de um cursor. Fred, quando é que eu sei que eu preciso do cursor? Quando o seu programa for trabalhar com várias linhas. Ele for receber a entrada de várias linhas. Se ele for receber um valor só, você não precisa de um cursor. Mas se você vai receber, né, várias informações, você precisa aplicar o cursor. Bom, vamos ver isso na prática. Então, eu tenho aqui cursor, o nome do cursor, is, e aí o comandozinho select que vai gerar, né, todas essas linhas. E aí eu posso utilizar ou não um for update. Tá? É opcional. Agora, eu tenho, né, para trabalhar com o meu cursor, o open, que eu coloco o nome do cursor, que vai servir para me abrir o cursor, para fazer a manipulação desses dados. Eu tenho a cláusula fetch, comando fetch,
que vai ser dada em cima do nome do cursor, que ela trabalha junto com o into. O que é isso? Eu vou pegar os resultados que vai gerar aquela linha, tá? Daquele select que eu criei dentro do cursor, e vou jogar ele para dentro de variáveis. E aí meu comando vai pegar essas variáveis, o meu programa vai pegar essas variáveis e vai poder trabalhar com elas do jeito que eu quiser. Tá? Então, o FET into é para quê? O que for gerado do seu cursor, você vai jogar para dentro de uma determinada variável e vai poder trabalhar com ela de acordo com o seu programa. Eu tenho ainda close, que é para fechar o meu cursor. Então, acabei de utilizar que é um parâmetro opcional, ele indica que o resultado do comando de seleção será atualizado. Ou seja, quando você está trabalhando para dar criar um cursor numa tabela, por exemplo, que toda hora ela é atualizada. Então você vai ter que utilizar um for update. Por quê? Para ficar em stand-by e esperar um momento para rodar aquilo lá, que ela não esteja sendo atualizada. Então, se você tem esse tipo de tabela que está ali sendo utilizada o tempo todo, você vai precisar fazer isso. Ou então, você vai rodar o seu programa no momento que você sabe que essas tabelas estão paradas. Bom, eu tenho aqui um exemplozinho, tá? De um bloco anônimo utilizando um cursor, tá? Naquela nossa base de dados. Inclusive, é até uma das questões da nossa prova. Aqui, ó, eu quero um programinha. Vamos ver se vai ficar muito ruim ali. Eu quero um programinha. Opa. Para listar. Ah, não acredito. Isso é grande. Espera aí. Alô, alô. Disciplinas. Banco de dados. Slide. Vamos no PowerPoint que vai ser melhor. Aqui. Aí, que maravilha, hein? Lembra, foi uma questãozinha da prova que ele pede que vocês mostrassem lá, por departamento, quanto é que estava gerando os projetos. Ah, o projeto 1 gerou X reais, o projeto 2 gerou X reais. Aí ele colocava lá os projetos do departamento, ele ia lá, ó, departamento 1, ou o nome do departamento, né, departamento... Ah, vamos olhar aqui na tabela de departamento, que a gente viu um nome aqui, me dá o exemplo. O nome do departamento... Então, ó, departamento 9 é o departamento financeiro. Aí ela aparece lá, departamento financeiro. Tem quantos projetos? Sei lá, tem uns 3. Aí você pega, multiplica pelo valor da hora lá, as horas trabalhadas, você vê quanto é que rendeu lá para o departamento os projetos daquele departamento. Tá? Então, em vez de mostrar aquilo lá através de uma relação, de uma tabelinha, eu consigo transformar isso num programa. Tá? Para rodar uma vezinha só e ficar. Ou então, eu poderia fazer isso e transformar num procedimento para ser rodado outras vezes. Não, beleza. Bom, como é que eu vou fazer isso aí? Eu tenho que declarar os objetos. Então, um cursor também é um objeto. Eu tenho que declarar ele primeiro para depois utilizar. Então, eu declarei uma variável, duas variáveis.
E aí eu vim e declarei um objeto chamado cursor. O cursor, pela sintaxe dele, você tem que colocar o nome e is, ou seja, o que você vai fazer com esse cursor. O meu cursor nada mais é do que um select. Tá? Select, onde eu vou mostrar o nome do departamento e a soma das quantidades de horas vezes 350, referente aos projetos trabalhados. Beleza? Eu vou ter aí dois campos, o nome do departamento e a soma. E aí eu estou fazendo o quê? Eu estou agrupando pelo departamento. Então, eu vou somar tudo que gerar dos projetos do departamento X, e aí eu mostro. Mudou o departamento, eu agrupo de novo. Notem que é um código SQL normal. E aí, por que eu precisei utilizar o cursor? Porque esse código SQL aqui, ó, ele vai gerar várias linhas. E é o cursor que me deixa pegar várias linhas de uma consulta e depois aplicar no meu programa. Eu poderia aqui, por exemplo, fazer os cálculos que eu quisesse com essas informações. Tá? No caso, eu estou dando simplesmente o exemplo lá, gerando uma espécie de um relatóriozinho. Eu poderia detalhar e colocar tudo isso aqui através do meu programa. No caso aqui, a gente vai simplesmente, né, utilizar o cursor, gerar cada uma dessas linhas, e aí nosso programinha lá vai pegar tanto o nome quanto o somatório gerado por cada linha que esse cursor vai gerar, jogar para dentro da variável departamento e montante, e aí montar um relatóriozinho. Tá? Então, qual que é a ideia? Esse cursor aqui vai me retornar o nome do departamento e o quantitativo. Eu vou begin end, abrir o meu programa e vou utilizar o meu cursor. Como é que eu utilizo esse cursor? Dou um open nele primeiro, o nome dele cproj, e aí eu vou falar, olha, eu quero um loop. Por que eu quero um loop? Porque são várias linhas. Tá? Para cada linha, eu fiz um fetch aqui, ó, jogando as informações que virão do cursor, ou seja, departamento.nome e o somatório das horas. A primeira informação vai para dentro da variável débito de departamento, foi criada aqui. A segunda informação vai para dentro da variável montante, que foi declarada aqui. E aí, feito isso, eu vou jogar para cada linha essas informações dentro das variáveis. Condição de parada. Eu vou parar quando? Quando o meu cursor cproj not found, ou seja, quando ele não retornar mais nenhuma linha. Ou enquanto ele tiver alguma linha sendo retornada, eu vou fazer. O que eu vou fazer? Nada, simplesmente mostrar um relatóriozinho. Vou mostrar o nome do departamento, na linha de baixo, o projetos cifrão, né, quanto é que rendeu e o valor. E aí eu vou separar cada informação um tracinho duplo aqui. Fiz o que eu precisava aqui, end loop, parei o loop, close para fechar o cursor, e aqui eu fecho o meu programinha. Ok? Bom, já apliquei o set server lá, então posso simplesmente rodar o meu programinha com um exemplo utilizando o cursor. Então, rodei ele, ele traz lá para mim. Departamento administrativo, projetos gerou 11.550. Departamento de marketing, projeto gerou 4.200. De compras, 2.100 e assim sucessivamente. Fred, posso aplicar as funções todas, sem exceção nenhuma. Pode aplicar os cálculos aqui, um select dentro de todos os códigos select. Não tem restrição nenhuma. Esse que é o legal do PLSQL. Você vai juntar os dois mundos, uma linguagem procedural com a linguagem SQL. Beleza? Eu tenho aqui também, né, um outro programinha onde eu faço uma declaração de funções. Lembra do
C da vida lá, declara as funções que eu vou usar, lá no meu programa principal eu chamo essas funções. Posso fazer isso também? Posso fazer isso também. Aqui eu criei um programinha para receber dois valores, A e B, e comparar entre os dois valores e informar qual que é o valor máximo entre os dois. Tá? Bem simplesinho, só para vocês verem a sintaxe e as possibilidades. Nós vamos copiar ele daqui, óbvio que ele vai ficar todo desconfigurado. Limpar aqui. E vamos copiar o cara. Que beleza. E aí eu tenho aqui, ó. A partir daqui, declaração das variáveis. Criei variável A, B e C do tipo number. Aqui, ó, eu criei uma funçãozinha chamada max entre números, que praticamente é o meu processamento. Então, eu posso criar várias funções. Função máximo entre os números, faço ela aqui. Return, o que eu quero retornar. End, os parâmetros que eu vou passar, bonitinho. E aí eu tenho o programa principal, né? Begin, end, inicializei as variáveis e chamei a função max entre numbers. E aí, chamei a função, mando mostrar. Beleza? Então, dá para declarar quantas funções quiser, quantos procedimentos quiser. Dá para declarar cursor aqui em cima, chamar o cursor, utilizar ele dentro de uma função, dentro de um procedimento, chamar um de dentro do outro. Ou seja, dá para fazer o que quiser e o que precisar. Mas para que foi criado isso se o cara já tem a programação externa ao banco, só chamando o banco? Simples, moçada, performance. Eu estou executando aqui direto do banco e eu só mando o relatório para o usuário, que é só texto, diferente da programação que está executando. Aí ele manda a instrução de execução para o banco rodar para depois devolver para ele na rede. Tá? Então, dependendo de como que está sendo trabalhado isso aí, da rede que está sendo utilizada, vai dar uma degradada boa. Em contrapartida, você tem que dar uma melhorada no seu servidor, né? Para ele aguentar essa parte de programação. Então, ó, rodei aqui, valor máximo obtido entre 23 e 45, foi 45. Vamos trocar esse cara aqui. Podemos trocar esse cara aqui. 50 e 45. Valor máximo obtido, 50 e 45, foi o 50. E assim por diante. Moçada, e foi isso, uma breve introdução, tá, aos blocos anônimos, a programação PL/SQL.